dia do arrebatamento, igreja que vai morar no céu, porque assim ele planejou, assim tudo ele fez, né? Como está escrito lá no Evangelho de João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Uma ótima sexta-feira. Esse é o dia que Deus planejou para a sua vida, tá bom? Esse é o dia que Deus escolheu para você fazer a sua confissão de fé em Cristo Jesus, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Está esperando o quê? Qual é a demora, né? Vamos lá, entrega a vida para Jesus, porque Deus tem algo maravilhoso para te oferecer, para te mostrar. E com certeza a vida com o Senhor é muito melhor, tá bom? É muito mais saudável viver em Cristo Jesus. Tem muitas maravilhas aí que estão guardadas para serem derramadas na sua vida, tá bom? Sou o pastor Neto, estou aqui a falar nesse programa a qual Deus nos deu. Tempo de semear está no ar, tá bom? Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria que vocês, por gentileza, sejam usados por Deus nessa manhã, tá bom? Dê um like, tá bom? Aquele famoso joinha, compartilhe essa palavra, essa mensagem, ative aí o sininho, tá bom? E se inscreva no canal e Deus te abençoe, amém? Que Deus abençoe. Vamos para a palavra? Nessa sexta-feira eu quero estar abrindo, né, essa palavra, essa mensagem aqui com um salmo, né, um Salmos aqui, Salmos 100, muito famoso, e gostaria de estar aqui lendo esse salmo para você, e daí eu vou então entrar na palavra, tá bom? Veja bem, Salmos capítulo 100, a partir do verso 1, são só 5 versículos, mas vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabeis que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas, né, dele com louvor e os seus atos com hino e louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é sua misericórdia, e a sua verdade estende-se em geração e em gerações. Amém? Isso é uma palavra maravilhosa que nos traz também aí o início de uma reflexão, né? Você veja que ele diz que foi Ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a Ele. Eu comecei aqui falando em João capítulo 3, verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar o mundo, tá bom? Então é importante nós entendermos uma questão, né? Às vezes o cristão, o evangélico, né? Eu vou até chamar assim os evangélicos, né? Às vezes se colocam em uma posição de divisão, de se separar das pessoas aí fora. Olha, se nós conhecermos a Jesus como nós falamos que conhecemos, nós vamos deixar muita coisa cair por terra, e muita coisa vai cair por terra. Tem muito crente aí que diz assim: olha, eu não vou na casa de um parente ali porque ele, infelizmente, ele procede de uma fé diferente da minha. Eu não vou entrar naquele emprego porque a dona ou o dono daquele estabelecimento não serve a Deus. Né? Ele não é crente, e aí coloca outras religiões, né? Ele é da cultura afro, da
religião afro, aqui na Bahia tem muito, ou ele é católico, ou ele é espírita, ou ele é maçom, então eu não vou trabalhar lá, porque Deus não quer. Quem te falou isso, que Deus não quer? Né? Olha que Deus colocou Daniel lá na Babilônia, dentro do palácio, né? E através daqueles homens, não só Daniel, mas como Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam lá como um outro punhado de judeus que não se inclinavam à cultura pagã babilônica, né? E que levaram a palavra do Senhor, inclusive ao rei, né? O rei Nabuco lá, porque ele disse: só o Senhor é Deus, através da vida de Daniel e daqueles homens também que foram lançados na fornalha ali. Então ali Deus se manifestou através da vida daqueles homens, né? Veja que Daniel, na questão do jejum, Daniel fez aquele jejum lá de verduras, né? Só de verdura, e o seu semblante ficou melhor dos outros que comiam o banquete do rei. Mas ali o Senhor se manifestou através da vida de Daniel. Então Deus às vezes te leva em lugares aonde não chega a sua palavra, para através de você a palavra de Deus se manifestar. Mas a palavra de Deus não vai se manifestar na sua vida se você tiver uma mente religiosa, né? Como dos fariseus, né? Como aquele povo lá que julgava os discípulos de Jesus e dizia assim: olha, o vosso mestre, ele não lava a mão na hora de comer. Jesus dizia assim: são hipócritas fariseus, vocês são como um sepulcro caiado, né? Por fora são bonitos e adornados, mas por dentro são podres, né? Então tem muita gente, infelizmente, no nosso meio assim, que só vive para julgar as pessoas, né? Para falar mal das pessoas. Você veja que nesse salmo aqui, agora no Salmo 101, mas no verso 5 diz assim: olha, aquele que difama seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e um coração soberbo, não se torne soberbo. O Evangelho deve trazer na sua vida humildade. Olha que Jesus, ele era chamado de glutão, de beberrão, né? De beberrão, inclusive, e de glutão, e acusado de andar no meio de pessoas que não era bem quista na sociedade. Você veja que disseram assim: porque o vosso mestre se assenta na roda de ladrões, prostitutas e cobradores de impostos. E Jesus, lendo o pensamento de um deles, disse assim: olha, eu vim senão para os doentes. O médico só vem para quem está doente, aquele que se acha que não precisa de médico, então que seja. Mas ele veio senão para os doentes. Então não seja, se você é luz, você tem que resplandecer essa luz nas trevas. Olha, não se acende o candeeiro ou um veleiro, né? E não se coloca em um lugar onde as pessoas vejam essa luz. Não se coloca, debaixo de uma cama. A palavra diz que se acende, né, o candeeiro, se coloca ali no veleiro, num lugar onde todo mundo possa ver aquela luz, possa, né, estar naquela claridade. A luz, ela tem que resplandecer. A Bíblia diz que as luzes resplandeceram nas trevas, mas as trevas não reconheceram a Jesus. E você, sendo luz, você precisa resplandecer onde há trevas. Então, se na sua família, por exemplo, você julga porque fulano, ciclano bebe, ou porque ciclano e fulano é de uma outra religião e você é crente, conhece a verdade, é por causa da verdade que você deve chegar num ambiente, o ambiente deve ser transformado por causa de você, porque você é luz. Então, onde há luz, as trevas não existem. Sim ou não? Existe claridade onde há luz. Onde você chega com a luz, tudo que era trevas, tudo que era, né, coisa ruim, ela tem que sair. A não ser que a luz que há em você seja trevas. Então, quando alguém fala assim: olha, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu sou evangélico, você deve caminhar assim como Jesus caminhou, né? E às vezes as pessoas acham que o monopólio, né, do evangelho
que virou um monopólio, ou seja, que o Evangelho é um monopólio para aqueles que confessam publicamente a fé em Jesus. Mas não adianta honrar a Deus com os lábios e no coração estar afastado do Senhor. Nós honramos a Deus com nossas atitudes, e aonde nós chegamos, no ambiente a qual nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja no lar, seja na família, entre os parentes, né? Entre a sua parentela, você deve ser luz entre seus vizinhos, entre as pessoas que te conhecem. Você tem que promover a luz do Evangelho, né? E com suas atitudes você ganha pessoas para Cristo. Mas veja, tem tanta gente que diz assim: eu não vou ser crente não, crente assim. Então o Evangelho é muito criticado por pessoas que não conhecem Jesus e dizem que conhecem, né? Pessoas que proferem da fé cristã, mas têm uma atitude horrível, né? Pessoas que dizem assim: eu sou cheio do Espírito Santo, mas como cheia do Espírito Santo? E está envolvida em fofoca, compra e não paga, né? Tem um mau testemunho onde mora, tem um mau testemunho entre a família, entre os familiares. Como é que você tem o Espírito Santo? É complicado você dizer que tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ele traz longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, amor, né? Ter o Espírito Santo não é falar em língua estranha. Isso é uma coisa que eu quero ministrar, falar sobre isso, né? Essa influência a qual as pessoas buscam nas igrejas, olha, ser cheio, aqueles cultos onde há muita língua estranha, muito mover do Espírito, mas a vida das pessoas não são transformadas, é um cai-cai. Nada contra você falar em Espírito. Eu falo em Espírito, mas eu falo para edificar-se a mim mesmo, para edificar a mim mesmo. Eu me controlo, né? Eu me controlo, porque o Espírito Santo ele não toma a mente de ninguém a ponto de você não saber o que está fazendo. Uma vez eu estava em uma certa igreja e um abençoado me abraçou, veio de lá, assim, queria me suspender, me tirar do chão. E eu, calma aí, rapaz, que negócio é esse? E falando umas línguas, e depois ele veio me pedir perdão: pastor, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava cheio do Espírito Santo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Se você não sabia o que você estava fazendo, você não estava cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não toma a primazia da sua mente a ponto de você não saber o que está fazendo, tá bom? Então, toma cuidado ao dizer estou cheio do Espírito Santo ao fazer qualquer coisa. Não pequeis contra o Espírito de Deus, né? É um pecado terrível falar que está cheio sem estar. Tem muita gente aí que eu fico olhando nas igrejas por aí afora que tem tudo para receber o dom do Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo quer batizar pessoas, quer encher com o teu Espírito, mas não batiza porque onde há mentira, onde há sujeira, ignorância, o Espírito Santo não pode agir, não pode se manifestar. Porque as pessoas já estão dizendo que estão cheias simplesmente por religiosidade, simplesmente por religião, ou para mostrar um certo poder no espírito, ser uma pessoa espiritual na igreja para outros irmãos, para outras irmãs, e quando na verdade está cheia de si. A carnalidade é demais, porque deixam de receber a influência do Espírito. Olha, e nem todo mundo que é batizado no Espírito Santo fala em língua estranha. A alguns Deus deu o dom de falar em línguas, a outros o dom de interpretar, e assim vai. São dons variados, né? Como uma tangerina tem vários gomos, que na Bahia a gente chama de tangerina, parente da laranja, do limão. Então tem vários gomos, né? E cada ali é um fruto ou um dom do Espírito, como também existem os frutos do Espírito Santo, né? Longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. Mas o principal dom do Espírito é o amor.
O apóstolo Paulo diz que sem amor eu nada seria, né? Eu devo ter o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E outra coisa que eu trago agora para vocês, a influência do Espírito Santo, né? E o dom do Espírito Santo não está ortogado, ou seja, não está liberado somente para aqueles que confessaram a fé publicamente. Quando eu falo confessar a fé publicamente, é você dizer publicamente com batismo, né? Publicamente você confessa a fé, você desce as águas e você faz dali uma confissão de fé, e dali em diante você passa a ser um seguidor de Jesus público, né? Vamos dizer assim, você passa a carregar agora, você passa a ter um sobrenome, né? Você não é assim, você agora o crente fulano de tal, você passa agora a ser crente em Jesus, se bem que todo mundo é crente, até Satanás é crente, mas você passa a ser cristão, né? Então, publicamente você confessa a sua fé cristã com o batismo, né? Para isso serve o batismo dos homens, né? O arrependimento e o declarar-se publicamente que você é crente. Mas o mundo, tirando aí o islamismo, né? Aí o pessoal aí, até no Afeganistão, a gente precisa orar pelos nossos irmãos que estão lá, realmente vivendo um tempo complicado, porque ser crente no Brasil é muito fácil, é muito bom. Vivemos em um país laico, onde você pode proferir a sua fé abertamente e você não vai ser, sua vida não vai ser colocada em risco. No mínimo você vai ser julgado, vão falar mal de você por alguma situação, você vai ser perseguido com uma perseguiçãozinha normal, mas nada como esses países islâmicos, né, que realmente matam crente, matam cristãos, né? Então, ser crente nesses lugares é mais complicado, mas ainda assim tem irmãos e irmãs aí mantendo a fé e morrendo pelo amor de Cristo, né? Então, tem muita gente aqui que vive no oba-oba e acha que tem lutas. Lutas tem nossos irmãos lá no Afeganistão, nos países islâmicos, né? Aqui é muito bom, muito fácil ser crente no Brasil, né? Você só precisa lutar contra as carnalidades que aqui, claro, todo mundo tem, mas no Brasil as facilidades, né, e as coisas que acontecem aqui às vezes faz com que muitos de nós desistam da caminhada, mas nada comparado ao que nossos irmãos vivem no Oriente Médio, a perseguição verdadeira. Mas, enfim, o Evangelho e o poder, a influência do Espírito Santo, ela não é um monopólio para crente, somente para crente, tá bom? Vamos ler aqui Atos, né, uma profecia que se cumpre lá no livro de Atos. A profecia começou pelo profeta Joel, acho que 800, 700 anos antes de Atos. Esse episódio aconteceu 50 dias após a subida de Jesus aos céus em carne, depois da ressurreição, né? Então, Atos, muito conhecido, Atos capítulo 2, mas eu quero estar lendo aqui a partir do verso 16. Olha só o que está escrito. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, em outras traduções diz o Senhor, que do meu espírito derramarei Atos, capítulo 2, né? Vamos lá, olha o que está escrito. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões,
e os vossos velhos sonharão sonhos. Mas o que me chama a atenção aqui é na parte B do verso 17. Diz assim, olha aí, ó, sobre toda a carne. Ou seja, Deus, olha só, vamos lá começar aqui para não atrapalhar. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, toda a carne. Lembra-se de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E o Senhor então está nos dizendo que Ele no final de tudo, Ele derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer sobre todo o mundo. Então, o mundo, esse mundo aí mesmo, ele pode receber do Espírito Santo. Quem não recebe o Espírito Santo é que de fato tem um coração muito ruim, né? Ainda está comungando, talvez, buscando a presença de outros deuses, né? De deuses variados, né? Tem feito coisas, maldade, tem se colocado realmente como um ímpio. Outro dia eu falei que existe crente ímpio. Quem é ímpio? Que comete impiedade, iniquidade, né? Às vezes tem crente que comete impiedade, mas o Espírito Santo ele será derramado sobre toda a carne. E que carne é essa? A carne daqueles que têm buscado o Senhor. A Bíblia diz aqui em Atos 2 que estavam 120 pessoas buscando a Deus no cenáculo. Então o Espírito Santo veio e encheu todos que ali estavam buscando a Deus. E eles passaram a falar línguas como de fogo. Aí me veio uma revelação. Veja bem, eles estavam falando línguas como de fogo, são línguas de anjos, né? Não é essas línguas que falam por aí em algumas igrejas, que falam língua estranha, que nem os anjos conhecem a língua, né? Quando alguém começa a falar essas línguas aí, o anjo olha para ele e está falando o que mesmo? Né? São línguas misteriosas que nem Deus conhece, porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua, ele não fala aos homens, ele fala a Deus, mas é o dom verdadeiro, genuíno. Então a Bíblia diz que esses estavam orando aqui e o Espírito Santo veio e encheu os 120 que estavam no cenáculo. Mas dali para frente, a Bíblia vai nos dizer aqui, ó, olha aqui, no verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Eu falei que todo aquele que confessa a Jesus será salvo. Você veja ali o ladrão Dimas na cruz, ele olhou para o Senhor e disse, Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino. Aquele homem não deu dízimo, não deu oferta, não caminhou na igreja, mas ele realmente reconheceu Cristo como Senhor naquele momento. E a Bíblia diz que Jesus disse, ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus, né? O Senhor não faz distinção de pessoas, o Senhor não faz separação de pessoas, né? Então, o Senhor encheu toda a carne, o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. É isso que a Bíblia diz. Aquele homem na cruz era ladrão, mas na hora da sua morte ele reconheceu a Jesus. E aí? Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, aí a revelação, quando eu digo que no final o Senhor derramará o teu Espírito sobre toda a carne. Então é nesse momento que a carne, né, o mundo, reconhece que Jesus é Senhor, porque a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Deu para compreender agora? Agora, eu ser cheio do Espírito Santo e aí receber do Senhor as influências, os sinais, as maravilhas é uma ou outra coisa. Não vamos confundir, tá bom? Então, percebe aí como é diferente? Quando eu busco a presença de Deus, Deus usa. Deus me enche do teu Espírito, derrama sobre a minha vida as influências do Espírito Santo. Então eu passo agora a viver de acordo com a vontade de Deus.
e na minha vida reflete a imagem do Senhor, né? Na minha vida reflete, né, as coisas que vêm do alto, e aonde eu chego, a luz que está em mim, ela deve iluminar todas as trevas, porque a Bíblia diz que nós somos luz, e a luz serve para clarear onde há escuridão. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Sal, ele serve para o quê? Temperar, trazer o tempero à vida das pessoas. Então seja você sal, seja você cheio do Espírito Santo, né? E que esse Espírito possa trazer, né, as influências que o Espírito verdadeiramente traz. Eu não falo aqui dons, eu falo a influência do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo que está sobre a sua vida possa trazer vida aonde não há vida, né? Trazer existência a coisas que não existem, porque quando você passa a caminhar com o Espírito de Deus, o que é que acontece? Você passa então a falar como Deus. Olha que Jesus diz, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregoar as boas novas, trazer visão aos cegos, trazer liberdade aos presos, e principalmente trazer o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus disse isso lá no Evangelho, ele disse: hoje se cumpre essa palavra, as Escrituras se cumprem nisso. Tentaram pegar Jesus e precipitá-lo lá de cima, porque só quem poderia falar essa palavra era o Messias. Mas Jesus está dizendo que o Espírito dele está sobre nós. Jesus vai derramar. Jesus foi e deixou conosco o teu Espírito, sim ou não? Ele, quando foi, ele disse assim: para onde eu vou não podeis ir agora, mas eu deixarei convosco o meu Espírito. Então, quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós precisamos fazer as coisas que Jesus faria estando aqui. Então, o que foi que Jesus fez? Ele andou em ambientes e promoveu luz. Ele trouxe luz, né? Havia ali pessoas bebendo, não sei o que. Jesus estava ali no meio. Agora, você não pode ser chuchu. Sabe o que é chuchu? Chuchu, você quando bota o chuchu na comida, quem gosta de cozinhar, eu gosto, já falei isso aqui outra hora. Quando você pega o chuchu e você bota ali no feijão, ele fica com o gosto do feijão. Se você pega o chuchu, aqui na Bahia a gente usa muito na moqueca. Você pega o chuchu e joga na moqueca, o que é que acontece? O chuchu fica com o gosto da moqueca. Mas se você pegar o jiló, bota no feijão, você come, é amargo. Se você bota o jiló na moqueca, você come, ele continua amargo. Você sabe por quê? Ele não pega o sabor dos alimentos igual o chuchu. Então, que reflexão que eu trago a você? Seja você jiló, né? Aonde você for, você não pode mudar o seu sabor por causa do ambiente. Entendeu? Se você for trabalhar na casa de alguém que não é cristão, você é jiló. Você não vai mudar o seu sabor porque ele não é cristão. Você não vai na casa de um parente seu porque eles bebem, porque eles não proferem a tua fé, e você não é um chuchu, vai pegar o sabor deles. Muito pelo contrário, você continua sendo jiló, mas a luz que é em você vai resplandecer sobre aquele ambiente. As pessoas vão querer ser como você, não você ser como elas. Ou seja, você tem que influenciar e não ser influenciado. Então esse é um dom do Espírito Santo na sua vida. Então não se preocupe aí estar buscando línguas variadas, não se preocupe em ser cheio do Espírito Santo e promover essas coisas na vida das pessoas. Você ter uma fé inabalável, porque o Espírito Santo ele promove em nós uma fé, uma certeza inabalável, que não nos faz inclinarmos nem para a direita nem para a esquerda, né? Interessante que eu estava lá afastado, mas mesmo ali, né, afastado do Evangelho, né, afastado do que chamam igreja aqui, mas nunca tirei Jesus do meu coração. Então, todo lugar que eu estava, eu falava de Jesus. Todo lugar que eu estava, que eu podia, eu estava falando do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, eu sou apaixonado pela mensagem do Evangelho, eu sou apaixonado por Jesus. Ainda que eu tenha me afastado durante 4 anos, mas eu nunca afastei a palavra dos meus lábios.
Não, às vezes eu estava ali em determinado lugar, bebendo, inclusive em bares, que não, eu não vou trazer polêmica aqui, mas na verdade o apóstolo Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. A mim não me convém beber porque eu tive problema com álcool, né? Então eu tive problema com álcool, com droga, então não me convém a beber. Mas teve pessoas, por exemplo, que eu não me recordo o nome aqui, e nem quero me recordar quem foi que falou isso para mim, foi recente, disse para mim: eu estava te acompanhando nas redes sociais e eu via lá a sua vida. Via o quê? Eu na praia bebendo com minha esposa, na piscina bebendo, em alguns lugares assim, tinha cerveja na mesa, alguma coisa assim. Isso não me fazia eu não ser de Deus. Só dizia que eu não estava compromissado com a religião, o qual aqui no Brasil, por questão cultural, o evangélico não bebe. Até a Santa Ceia aqui é feita com que suco, ou com suco de uva, né? Quando é certo, assim, correto fazer com o vinho verdadeiro. Mas essa é uma outra mensagem também que eu estou deixando lá para frente, né? Jesus, ele pegou o vinho verdadeiro, né? Não suco de uva, e diz: esse é o cálice da nova aliança, esse é meu sangue derramado por vós. O próprio Jesus chegou nas bordas de Canaã e disse, e promoveu ali, trouxe o melhor vinho, e o mestre Sala disse assim: interessante, geralmente se bota o melhor vinho no início da festa, e quando está todo mundo embriagado, né, coloca-se o pior vinho, que aí já não tanto faz. Então isso é uma prova de que nunca foi suco, né? Sempre foi vinho, e vinho que traz realmente. Agora, culturalmente aqui no Brasil, o evangélico ele não bebe. E eu, pelo fato também de ser dado ao psicopato, não devo ser dado ao vinho. A Bíblia diz que aquele que é dado ao psicopata, que não seja dado ao vinho, né? Tem que andar sóbrio e vigilante. Eu não faço apologia de bebida, de nada disso. Eu acho que as pessoas têm que ser saradas em Cristo Jesus e afastar da sua vida tudo aquilo que te traga de uma certa forma derrota. Se você consegue beber de forma socialmente, casualmente, uma hora ou outra, isso não te impede você de ser servo do Senhor, não. Tá entendendo? Não se puna por causa disso. Eu sei que isso é polêmica no meio evangélico, muitos vão criticar, vão falar contra, mas a grande realidade é essa. A Bíblia não condena. A Bíblia não condena você comer, se alimentar, pelo contrário, o corpo. A comida é para o corpo, não o corpo para a comida, né? Mas condena a glutonaria, ou seja, a Bíblia não condena que você tome o vinho, que você beba, como o próprio apóstolo Paulo disse para seu discípulo Timóteo, disse assim: meu filho legítimo na fé, tome um cálice de vinho todos os dias por causa da sua enfermidade, ou seja, uma úlcera no estômago, e o vinho serve para isso. Os médicos, inclusive a medicina, fala que um cálice de vinho por dia é muito bom para a saúde. Nós não estamos falando aqui de beberrão, de alcoolismo, né? Enfim, encher a cara. O próprio Paulo diz: quando você vier para a ceia do Senhor, quer comer, quer beber, beba na sua casa, quer encher a cara, beba na sua casa, não venha fazer isso na ceia do Senhor. Então isso mostra que aquele vinho é vinho, nunca foi suco, tá bom? Mas isso é um outro assunto, eu não estou pregando sobre isso, mas eu senti de Deus de falar, porque às vezes as pessoas apontam para outra: olha, tá bebendo ali, tá desviado, tá cheio do diabo. Às vezes uma família se destrói porque a pessoa aceita Jesus, uma mulher aceita Jesus e ela passa a viver nos conceitos da religião e dizem para ela: seu marido é do diabo, porque ele bebe. E aí larga o casamento, destrói a família, porque ele não quer vir para a igreja, né? De uma certa forma ele não quer congregar naquele lugar, ele não quer ser crente, né? Ele até crê em Deus, mas ele não quer ser crente, porque a visão que ele tem do evangelho é essa daí, de não pode, né? E quanto mais você diz que não pode, aí que as pessoas querem, meu.
mas você proíbe aí que as pessoas vão. Então é prudente se falar a verdade. O Evangelho nos ensina a falar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. No meu caso, não é prudente que eu beba. Eu tive problemas com álcool. Então o apóstolo Paulo diz, mais uma vez eu vou falar, todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém fazer. Mas, enfim, seja entregue, permaneça na doutrina que você for entregue. No meu caso, eu prego Bíblia Sagrada e ela não condena quem bebe, ela condena quem comete excessos, tá bom? Seja na comida, seja na bebida, seja o que for, excesso sim é pecado. Mas é importante, vivemos em um país onde a maioria vem para a igreja, é igreja de ex-prostituta, ex-viciado em droga, ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo, Então, a maioria das pessoas tem problema com álcool, Então, é prudente que se proíba, mas não podemos proibir as pessoas de fazerem nada e nem acusá-las de alguma coisa, simplesmente por causa disso que não está na palavra. Então, eu vou ser imprudente se eu falar isso. Eu vou estar mentindo, usando da palavra de Deus para mentir para as pessoas, e não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para falar a verdade, para pregar o Evangelho. Jesus era chamado de glutão e beberrão, porque andava no meio das pessoas que, onde tinha festa, ele estava. Ele usou o vinho ali como um símbolo do seu sangue. Então, vamos aqui ser infantis. Vamos pregar o Evangelho de verdade, falar a verdade às pessoas. E aquele verdadeiro convertido, a pessoa que de fato recebeu do Espírito Santo, ela tem a consciência de Cristo. Então a consciência de Cristo é você saber que todas as coisas lhe são possíveis, mas nem tudo lhe convém fazer. Está entendendo? No meu caso, não me convém. Mas eu sei que não é pecado. E você, meu irmão, minha irmã, está assistindo, eu senti de Deus te falar isso. De repente, você, por algum motivo, você bebeu aí essa semana e aí já não quer ir para a igreja mais porque acha que lhe viram você bebendo ali, ou alguém viu, você está com vergonha, você está se sentindo envergonhada. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você: aquilo que a sua consciência não te condena, não há pecado. Mas não se condene por causa de uma cerveja, de 2 cervejas, não sei. Se policie, tá bom? Se policie. Se você tem problema com álcool, se afaste dele, não queira mais isso na sua vida, não faça disso seu Deus. É importante nós entendermos isso, não faça disso seu Deus. Mas o fato de você ter bebido ontem, hoje, não sei lá, não te diminui diante de Deus. Te diminui sim, te faz você repensar na sua vida e pedir perdão a Deus, sim. Se durante a bebida você traiu seu esposo, traiu sua esposa, se você tirou alguma coisa de alguém, se você matou alguém, enfim, se você cometeu pecados de fato, verdadeiramente, não por ter bebido. E se você se embriagou-se, aí você deve pedir perdão a Deus, sim, porque a Bíblia diz que para você não se embriagar com vinho que causa contenda, mas encheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, por isso que eu prefiro me encher do Espírito Santo de Deus. Então, prefiro o Espírito Santo de Deus. É melhor, é uma alegria diferente, é uma alegria diferente, mas essa é a minha posição em relação à bebida, tá bom? Mas que Deus nos abençoe. Até sair aqui da palavra, mas talvez é importante eu falar sobre esse posicionamento meu. Eu não prego aqui doutrina de homens, eu prego Bíblia Sagrada, eu prego aquilo que está nas Escrituras e não vou ser pesado a ninguém. E quero que as pessoas compreendam que o Evangelho traz cura inclusive na sua consciência, tá bom? Não é pecado, agora não é bom você meter o pé na jaca, não é bom você entrar nessas, Se você possível for a parte da aparência do mal, porque infelizmente os ambientes de bebida, onde há bebida, são ambientes ruins, são ambientes legais, não são ambientes que... Então, se a parte disso, se a bebida te faz mal, meu irmão, transforma seu pensamento, transforma a sua forma de agir,
você já não consegue, você não tem um equilíbrio, faça como eu, não beba, não queira conta, né? Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer, tá bom? Então não te convém fazer. Mas que Deus abençoe você. Então talvez Deus quis aí usar para eu trazer essa palavra para alguém que está assistindo isso. Eu sei que muita gente critica, muito crente vai dizer, não, pastor está pregando, não estou pregando, não estou fazendo apologia aqui à bebida, não é isso, tá bom? Mas eu prego a palavra, eu prego a verdade do Evangelho. Tem muito pastor que eu conheço aí que prega contra a bebida, mas bebe escondido, infelizmente, né? Bebe escondido, mas enfim, não é problema meu, é problema dele, cada um vai se acertar com Deus. Eu prefiro falar a verdade, para as pessoas, tá bom? Eu acho que Deus me chamou foi para isso. Então, há que no final dos tempos, Deus derramará sobre toda a carne do teu espírito, né? Então o Espírito do Senhor virá sobre nós e nós vamos trazer influências do Espírito Santo que serão marcantes na vida das pessoas que nos cercam, tá bom? Então, que Deus possa se manifestar na sua vida nessa sexta-feira, nesse dia de hoje, possa te usar tremendamente, seja você um vaso de Deus, né? Encheios do Espírito Santo de Deus, tá bom?